Salve galera, começando mais um vídeo do canal Camisa 4. Vamos comentar hoje como é que foram as oitavas de final do Mundial de Clubes que está sendo disputado nos Estados Unidos. Eu vou falar rapidamente de 4 jogos que não dizem muito para nós brasileiros e depois quero falar dos 3 jogos que envolveram brasileiros e falar também daquele que foi para mim até agora o melhor jogo do campeonato, que foi Manchester City e Al Hilal. Primeiro quero falar então do Benfica e Chelsea. Fizeram um jogo morno, equilibrado, que terminou 1-1 no tempo normal, e na prorrogação, logo no início, o Benfica teve um jogador expulso, o Chelsea cresceu e conseguiu abrir 4-1, mas não foi assim uma superioridade ao longo de todo o jogo, o placar é um pouco enganoso, e agora o Chelsea vai pegar o Palmeiras. Daqui a pouquinho eu comento um pouquinho do jogo do Palmeiras. No outro lado da chave, o Paris Saint-Germain confirmou aquilo que se esperava. Abriu 4-0 no primeiro tempo no time do Inter de Miami, que realmente deu tudo o que estava previsível. O time do Inter de Miami com dificuldades de correr e fazer frente ao ótimo time do PSG, que parece que aprendeu a lição no jogo contra o Botafogo, está jogando mais sério, liquidou o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo tem gente até que acha que em respeito ao Messi eles não meteram mais gols. Acabou 4-0 e o PSG classificado. Vai pegar o Bayern de Munique, que eliminou o Flamengo, e depois eu falo um pouco desse jogo. Os outros 2 jogos desse lado da chave, Borussia Dortmund ganhou do Monterrey do México por 2-1. No primeiro tempo foi bastante superior, com 2 gols do Guirassy, e no segundo tempo o Monterrey teve uns 20 minutos de domínio amplo, fez um gol, foi para cima, e aí quando o Borussia trocou o seu meio de campo, conseguiu prender um pouquinho mais a bola e tornar o jogo mais controlado. Embora no finalzinho do jogo, o nosso velho Sérgio Ramos de sempre, que hoje joga no Monterrey, teve uma chance de cabeça, a bola passou raspando a trave, o goleiro só ficou olhando e quase que o Sérgio Ramos mais uma vez faz um gol nos acréscimos. Não sei se todos notaram, o Sérgio Ramos ele usa o número 93 na camisa e tem até uma tatuagem na cabeça que aparece lá o 93, em referência ao gol que ele fez nesse minuto, no minuto 93, numa final da Champions League, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O Atlético estava ganhando de 1-0, ele fez o gol nesse minuto, levou o jogo para a prorrogação, e na prorrogação o Real Madrid ganhou de 4-1, então o Sérgio Ramos ficou até sendo uma referência de tempo de jogo. Lá na Espanha, muita gente fala que quando sai um gol nos acréscimos, eles falam assim, saiu lá pelos 90 e Sérgio Ramos, para elogiar esse grande jogador da história do Real Madrid e da seleção espanhola. E no outro jogo, o Real Madrid ganhou da Juventus da Itália por 1-0, num jogo bastante morno, um jogo muito sem graça, sem grandes chances de gol para os 2 times, e o Real Madrid conseguiu fazer um gol ainda no primeiro tempo, e depois ele teve o controle total do jogo, levou em banho-maria, mas não criou nenhum tipo de espetáculo. E agora vão se enfrentar nas quartas de final Borussia Dortmund e Real Madrid. Um detalhe, dos Bellingham, a família Bellingham tem 2 irmãos, um no Borussia e outro no Real Madrid. Mas eles não vão se enfrentar nesse jogo porque o irmão mais novo, que joga no Borussia Dortmund, levou o 2º cartão amarelo e está fora do jogo das quartas de final. Vamos lá então falar rapidamente agora dos jogos dos brasileiros. Palmeiras e Botafogo surpreendeu pela postura do Botafogo. Uma postura muito retraída, muito defensiva, que aliás acabou custando o cargo do treinador Renato Paiva depois do jogo. O manda-chuva do Botafogo, lá, o John Textor, não gostou nada do jeito que o Botafogo jogou. Palmeiras foi superior o jogo inteiro, e embora só tenha ganho na prorrogação, merecia ter ganho já nos 90 minutos pelas chances que construiu. Paulinho foi o grande herói do jogo, porque está jogando machucado, com dores,
e ainda fez o gol da vitória do Palmeiras, mas o grande nome desse jogo, na minha opinião, foi Richard Rios. Jogou muita bola o colombiano, que aliás fala um português muito fluente e muito melhor que muitos brasileiros, né? No outro jogo envolvendo brasileiros, o Fluminense fez um jogo épico contra a Inter de Milão. Ganhou por 2-0, com um gol no comecinho do jogo do Germancano e um gol no final do Hércules. Mas teve um controle do jogo muito grande. O Renato Portaluppi, né, o Renato Gaúcho, ele demonstrou um lado que muita gente não reconhece, se recusa a perceber, que é o lado de estrategista. Mudou o jeito do Fluminense jogar, jogou com 3 zagueiros, né, coisa que nunca tinha feito, né, deve ter treinado muito pouco, mas o time soube se portar muito bem, porque, em resumo, os jogadores executaram muito bem tudo que foi pedido dentro de campo, né? Nos duelos individuais também foram bem os jogadores do Fluminense, e além do Fluminense jogar bem, jogar de uma maneira sólida, da Inter de Milão não conseguir criar quase nada. Aliás, os dois times sofreram muito, né, pelo calor excessivo, especialmente nesse dia, né, que estava muito quente. Deu para ver os jogadores assim sofrendo muito em campo, vários deles com câimbras. Mas o Fluminense também contou com um pouquinho de sorte, né? Teve 3 bolas na trave, né, contra si, e realmente aproveitou bem as chances que criou. Mérito para o Renato Gaúcho, que montou o time, e mérito para os jogadores do Fluminense, que fizeram um jogo realmente muito bom, muito sólido, e agora vão enfrentar o Al Hilal, né? Eu só digo assim, o seguinte, o Fluminense que não pense que se livrou do Manchester City, né, e que vai ter moleza nessas quartas de final, porque não vai, né? O Al Hilal, quem acompanha aqui o canal, quem já viu vídeos de eu falando do Campeonato Saudita, sabe que lá na Arábia Saudita tem jogadores de excelente qualidade. O time do Al Hilal demonstra isso, né? Vários jogadores que são titulares em seleções europeias, né? Tem 3 brasileiros que estão merecendo convocação para a seleção brasileira, né? Não digo os 3 juntos, mas Renan Lodge, Marcos Leonardo e o próprio Malcom estão jogando muita bola, né? Sobretudo, eu acho que pela carência que tem a seleção brasileira, o Renan Lodge, como lateral esquerdo, ele tem sido, nos últimos 6 meses, o melhor lateral esquerdo brasileiro em atividade. Não teve nenhuma chance, porque muita gente, eu inclusive, tínhamos um certo preconceito contra a capacidade do Renan Lodge de marcar. Ele é um jogador que apoia muito bem, mas nunca demonstrou que o sentido de marcação, de colocação em campo era o seu forte. Mas no Al Hilal está demonstrando isso. Vinha demonstrando já no Campeonato Saudita e na Champions da Ásia, mas agora demonstrou num jogo grande, num jogo contra o Manchester City, marcando alguns dos atacantes melhores do mundo e foi muito bem. Aliás, nesse jogo, né, do Al Hilal com o Manchester City, ele jogou grande parte do jogo como 4º zagueiro e desempenhou muito bem o seu papel, né? O Marcos Leonardo, um atacante jovem, um centroavante, fazedor de gols, né, que é uma carência da seleção. Acho que ele, o Caio Jorge do Cruzeiro, se mantiver o seu desempenho, e até o atacante do Corinthians, o Yuri Alberto, em algum momento vão merecer uma chance nessa seleção brasileira. Então, desse lado da chave, Fluminense pega o Al Hilal e o Palmeiras pega o Chelsea. São 2 jogos que em resumo, eu digo assim, vai dar jogo, né? Não vou dizer que os brasileiros são favoritos, mas não estão pegando times de ponta da Europa. Eu acho que podem fazer jogo equilibrado e tem toda a condição de passar para a semifinal. Não são favoritos, mas tem condição de passar. E aí, já imaginaram vocês, nós temos aí, numa semifinal, Palmeiras e Fluminense, garantindo que um deles passe para a final. É muito interessante essa hipótese, né? Então vamos acompanhar e ver o que acontece. No outro lado da chave, falta falar do jogo do Flamengo, né, contra o Bayern de Munique. Muita polêmica surgiu depois do jogo nos comentários. Muita gente disse que o Felipe Luiz, desculpa, foi meio soberbo, né, ao botar o Flamengo mais aberto, mantendo o seu padrão de jogo contra um time fortíssimo do Bayern de Munique. E depois que o Fluminense, né,
acabou ganhando da Inter de Milão com um esquema mais defensivo, o pessoal exagerou ainda mais nessas críticas, né? Dizendo que o Filipe Luís deveria ter a humildade que teve o Renato Gaúcho. Eu quero dizer que eu discordo. Eu acho que o Filipe Luís mandou o Flamengo a campo jogando o seu futebol, e o jogo, para mim, demonstra isso. Em vários momentos o jogo foi equilibrado e em alguns momentos o Flamengo foi superior. O Flamengo criou muitas chances de gol. O Flamengo deu trabalho para o Bayern de Munique quando tinha posse de bola e quando conseguia romper a marcação alta do Bayern de Munique. E só não rompeu em momentos que teve falhas individuais. Por exemplo, eu acho que todo mundo aqui reconhece que o Rossi, goleiro do Flamengo, é o melhor goleiro que joga com os pés no Brasil atualmente. Ele tem muita tranquilidade, tem precisão no passe, sabe fazer passes curtos, não se apavora com a bola, mas contra o Bayern, ele se apavorou. Teve um momento que ele chutou uma bola em cima do Pulgar, gerando um contra-ataque e um perigo de gol contra o Flamengo. Então até o Rossi ficou intranquilo. E outros jogadores do Flamengo também perderam bolas bobas, né? Em resumo, eu acho que é incontestável que os 4 gols do Bayern de Munique se originaram de falhas do Flamengo. Um gol foi contra, né? O segundo gol foi o Arrascaeta, que perdeu uma bola, né, perto já da grande área, né? A bola foi roubada, caiu no pé do Harry Kane e ele fez o gol, o segundo gol. O terceiro, o atacante do Flamengo, Luiz Araújo, que eu acho até que fez uma boa partida no geral, mas cometeu 2 falhas que originaram gols, né, se bem que uma delas não foi culpa dele só, que exatamente foi a falha do terceiro gol. Ele acompanhou o lateral do Bayern até dentro da área do Flamengo, lá ele fez um corte de pé direito, chutou a bola para frente, chutou mal, é verdade, a bola caiu no peito do Goretzka, mas aí começam para mim as falhas mais graves. Primeiro, dos 2 volantes do Flamengo, o Pulgar e o Jorginho, que se vocês olharem no replay desse gol, eles ao invés de correrem para cima do Goretzka para dificultar o chute, para tentar abafar o chute, eles param aonde eles estão, que é uma distância bem razoável, que dão liberdade para o Goretzka chutar, e apenas colocam as mãos para trás para evitar um pênalti, né? Então acho que falharam os 2 volantes de não correrem para cima do Goretzka, e falhou o Rossi, de novo, né, que tentou adivinhar o canto e teve muito mérito o Goretzka, que botou a bola no canto. Então esse foi o terceiro gol. A essa altura o Flamengo já tinha diminuído, né, feito um gol numa jogada trabalhada do Flamengo, né? Eu acho que é importante repetir aqui que no comecinho do jogo o Flamengo teve 2 chances claras de gol, uma com o Arrascaeta de cabeça, que ele cabeceou por cima, e a outra do Luiz Araújo, né, que num cruzamento feito da direita, ele se antecipou ao lateral direito, Leimer, né, do Bayern de Munique, e chutou a queima-roupa para uma defesa maravilhosa do Neuer, né? Então o Flamengo teve chance de fazer mais gols no primeiro tempo e não fez. E o Bayern de Munique foi letal, quando a bola caiu para ele, ele fez o gol. No segundo tempo, o Flamengo achou um gol no comecinho, com um pênalti que aconteceu por acaso, né? Foi pênalti, a bola bateu na mão do Lise, e o Flamengo diminuiu. Depois que estava 3-2, o jogo ficou equilibrado durante um bom momento, né? E o Flamengo teve até a chance do empate, num lançamento longo do Jorginho, pegando o Bruno Henrique na corrida. Bruno Henrique ficou na frente do Neuer, que saiu até a entrada da área, e aí, na minha opinião, faltou tranquilidade para o Bruno Henrique, que meio que se livrou da bola, né? Não tentou nem driblar o Neuer e nem tocar na bola com uma calma, né? Com um objetivo claro. Ele foi dar um toque de qualquer jeito, pegou mal na bola e desperdiçou uma chance onde o Flamengo poderia ter empatado o jogo, e aí viraria uma outra coisa. Depois o jogo ficou morno, o Bayern de Munique segurando a bola, rodando a bola, mas em nenhum momento o Bayern de Munique criou uma chance de gol clara de bola trabalhada por eles. E o quarto gol veio a sair do mesmo jeito de sempre. O Luiz Araújo, que eu repito, vinha jogando bem, com muita raça, se entregando para o jogo, cometeu um erro grave. Tentou sair driblando de dentro da área do Flamengo, e pertinho ainda da meia-lua, ele perdeu a bola para o Leimer, a bola acabou chegando no Harry Kane, que fez de novo um golaço, né? Em resumo, o Bayern de Munique chutou, teve 4 bolas no gol, deu 3 chutes no gol.
A quarta bola que foi em direção ao gol do Flamengo foi do Pulgar de cabeça, que fez o gol contra, e todas as bolas que ele chutou para o gol entraram. Né? É simples assim. Então, resumindo, eu acho que deu o jogo, mesmo o Bayern de Munique sendo uma potência, e o Flamengo perdeu nos seus erros. Agora, repito e ressalto que eu não concordo que o Flamengo perdeu para si mesmo. Ele perdeu porque esses erros que ele cometeu foram méritos do Bayern de Munique também, que pressionaram, né, os jogadores do Bayern pressionaram os do Flamengo, e eles fazem uma marcação alta muito boa, né? Então, acho que também a gente tem que reconhecer a superioridade do Bayern de Munique nesse sentido. Mas enfatizo isso, mesmo reconhecendo que o Bayern é superior, basta dizer o seguinte: se qualquer jogador do Flamengo fosse visto pela diretoria do Bayern de Munique como capaz de ser reserva do Bayern, eles já teriam comprado, né? Então, se nem o jogador do Flamengo está no elenco do Bayern, é porque o Bayern não quer. Porque se ele quisesse, ele tem dinheiro para isso, viria aqui no Brasil e levaria embora. Né? Que foi o que fez agora o Zenit da Rússia, levando embora o Gerson. Pagou a multa e levou embora. Então, essa realidade, ela existe. Né? Os times europeus, especialmente os grandes, eles contratam quem eles quiserem, especialmente aqui da América do Sul. Né? Contratar de outros times europeus é mais difícil, porque lá também rola dinheiro e às vezes não conseguem. Né? Até a Arábia Saudita hoje também tem um poder financeiro muito grande e tem levado bons jogadores para lá. Né? Basta ver o que o Al Hilal demonstrou. Então, o Bayern de Munique vai enfrentar agora o PSG. Acho que o PSG continua sendo favorito, mas vai dar jogo, né? Porque eu tinha falado aqui que o Manchester City era grande favorito contra o Al Hilal e foi eliminado, né? E se o Renato Paiva foi embora, né, com uma imagem um pouquinho arranhada pelo último jogo do Botafogo, especialmente pela falta de iniciativa do Botafogo no jogo, pelo menos o Renato Paiva deixou uma frase interessantíssima nesse Mundial. Ele falou que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Né? E isso é verdade. Agora foram mais dois aí, a Inter de Milão contra o Fluminense e o Manchester City contra o Al Hilal. Aliás, um último comentário sobre o jogo do Al Hilal com o Manchester City. A partida que fez o Koulibaly, o zagueiro do Al Hilal, e o Bono, o goleiro, fantásticas. Eu quero dizer para vocês que uma defesa que o Bono fez no chão, né, quando o Savinho entrou sozinho, driblou ele a primeira vez, depois quando foi chutar, ele tentou abafar com a mão direita, o Savinho deu mais um toquinho na bola, ele rolou no chão e de mão trocada no chão, eu nunca vi isso, ele conseguiu defender o gol certo do Savinho com a mão esquerda. Uma defesa maravilhosa que exibe, né, uma elasticidade, uma flexibilidade, uma rapidez de reação do Bono que é fantástica. Eu coloco essa defesa entre as maiores que eu vi na minha vida, junto com aquela do Gordon Banks contra o Brasil na Copa de 70 e outras grandes defesas por aí. Essa do Bono realmente merece um registro. Então, para resumir, vem aí as quartas de final, Palmeiras contra Chelsea, Fluminense contra Al Hilal, né? Eu daqui estou torcendo para passar os dois brasileiros, acho que são dois jogos equilibrados, PSG e Bayern de Munique no outro lado da chave, também um jogo muito equilibrado, mas eu sigo acreditando que o PSG está no melhor momento e tem um repertório melhor de jogadas. Eu acho que o Bayern ele se vale muito dessa marcação-pressão e o PSG é um time que sabe sair dessa pressão. E o PSG sabe construir jogadas de trás quando é preciso e quando o outro time se fecha. Então eu ainda aposto minhas fichas no PSG. E Real Madrid e Borussia, o Real Madrid é favorito, mas pode dar também alguma surpresa por aí. Vamos aguardar o que vem nas quartas de final e a gente volta a comentar tudo para vocês aqui no canal Camisa 4. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.